Olá, pessoal. Vamos agora falar do capítulo 14, o Cordeiro 144.000 no Monte Sião. Lembra que eu falei da estrutura literária do livro? Ali o que asno. No capítulo 7, eles aparecem, né? Durante a abertura dos selos, aparece 144.000 e são mencionados. E agora, no capítulo 14, eles são mencionados outra vez. Então vamos lá. Nesse capítulo, retoma o evento relativo à volta do Cordeiro para destruir o falso profeta e a besta. Mais um exemplo do estilo literário, como eu disse. Eles aparecem pela primeira vez no capítulo 7. Os 144 são homens e são virgens. Então, eu não vejo razão para se conjecturar a respeito de quem seriam os 144.000 escolhidos, porque nem tudo no livro pode ser totalmente compreendido. Há muitos detalhes que só serão conhecidos no momento que a profecia se cumprir, como eu já disse desde o primeiro áudio. O nosso foco sempre será entender o contexto e não tentar descobrir a identidade dos 144.000, isso é perda de tempo, bem como a do anticristo. Vamos nos ater apenas ao roteiro, ok? Então, Apocalipse 14, 4 a 5. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Ele deixa claro, como eu disse, ele explica o que ele quer explicar, ele explica. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde ele quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Você lembra de quando o Senhor falou com Elias, que Elias se achava o único justo, o único profeta, o único que temia a Deus, e isso o entristecia? Aí o Senhor chega para ele e fala assim: Elias, eu ainda tenho reservado 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Então, às vezes a gente não sabe, mas a gente, poxa, existem 144.000 pessoas assim, homens assim, isso é tão difícil de conceber nos nossos dias, mas realmente existem essas pessoas. Existem 7.000 que não se dobraram a Baal, que não. Existem muitos Daniéis por aí, que não se alimentam dos manjares do rei. Então, meu querido, a gente não tá só. Aí nós vamos ler aqui o trecho, tá? O texto. Eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Aqui ele já está anunciando a ira. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação, ou seja, prostituta. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, olha o detalhe. Se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal de sua testa na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta, a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Veja como é terrível. Olha o que aguardam esses que receberem essa marca. Está aqui, ele fala logo a seguir, está aqui a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, terão que suportar perseguição e não amar a própria vida. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e suas obras o sigam. Os cristãos não serão poupados da grande tribulação, gente, mas sim serão poupados da ira de Deus, como eu já expliquei. E olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem semelhante ao filho do homem. Aqui já não é o anticristo, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz aos que estavam assentados sobre a nuvem: lança tua foice e cega, a hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda,
E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo lançou sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande largar da ira de Deus. Isso aqui é como se fosse, é tudo simbólico, né? Já a execução da ira mesmo. E o largar foi pisado fora da cidade, e saiu o sangue do largar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Isso aí é Apocalipse 14, de versículos 6 ao 20. Aí agora a gente vai para o 15 e 16, que é onde você vai ver os flagelos, né? Os 7 flagelos, as 7 taças da ira, é a execução da ira. Aqui está anunciando como vai ser quando ele fala da ceifa. E agora a gente vai continuar lendo aqui o que aconteceu com cada uma de acordo com o derramamento das taças. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. É muito claro. É disso aqui que os cristãos serão poupados. Os selados serão poupados, mas aqueles que receberam a marca da besta, não. E foi o primeiro, e derramou sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Já viu que quando ele toca as trombetas, você vê que um terço era destruído. Aqui não, já está concluindo tudo. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, se tornaram em sangue. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Mesmo assim, não reconheceram o poderio, não reconheceram a soberania, não viram que estavam errados, ainda continuaram a blasfemar. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Imagina. E por causa de suas dores, e por causa de suas chagas, blasfemaram de Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras, continuam achando que estão certos. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Bom, aí foi de Apocalipse 16, do 8 a 12. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Olha como tudo é simbólico, mas você consegue compreender. Porque são espíritos de demônios, ele mesmo explica, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, como se fosse uma grande convocação, para os congregar para a batalha, naquele grande dia dos Todo-Poderoso. Então veja como os espíritos malignos influenciam as ideologias, influenciam as rebeliões. Então o mundo espiritual, ele é muito mais real do que você pode imaginar. E eis que venho como ladrão, o Senhor diz. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam suas vergonhas. E elas congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, queridos, aqui no capítulo 16, nós estamos vendo o cumprimento da destruição da besta e, em maiores detalhes, da besta e do anticristo, do sistema, né, que inclui a Babilônia, e que o Senhor vai exterminar. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, querido, você vê aí que a execução da ira, né, a volta do Cristo, a batalha do Armagedon,
todos os detalhes, como está tudo explicado. Eu acho que não tem o que se comentar aqui. Aí o capítulo 17, que né, fala da mulher e a besta, e o capítulo 18, ele entra em detalhes maiores sobre a queda da Babilônia, você pode ver no capítulo 13 também. Então ele acaba só, esses capítulos, ele só acaba por realmente ampliar e dar maiores detalhes, mas é basicamente a mesma coisa, né? Aí você vai ver do 17 ao 18, o sistema babilônico é mais detalhado. No 17 é dado pistas e algumas características que identificam a besta e os chifres. No 18 é detalhado como o sistema é destruído, incluindo aí a cidade. E é notado que ela é incendiada. Detalhe, Roma foi incendiada. Então, acredito que a mulher deitada sobre a besta que eu havia citado trata-se justamente da Igreja Católica e é o que tudo indica, né? A era papal, na verdade, é uma mistura de sistemas, tanto da religião quanto dos sistemas políticos. Aí você vê no capítulo 18, nos versículos 17 e 21, olha só os detalhes. E todo piloto, olha, você tá piloto, viu? E todo piloto, todo que navegava em naus, todo marinheiro, todos que negociavam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, ou seja, a Babilônia sendo incendiada, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, dizendo, ai, 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 daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão de sua opulência, porque nunca, numa hora, ela foi assolada. Alegre-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e a lançou no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Então, estavam todos no mar, se colocaram de longe os navegantes para chegar nessa cidade. Realmente você precisa passar pelo mar. É como ele falou no capítulo 13, a besta que emerge do mar. Então tem relação sim. Então, aí no capítulo 19, vemos o júbilo no céu, a vinda do Senhor, o fim da besta e do falso profeta, e vai começar então o reino milenar. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco, estou lendo Apocalipse 19, 11, 16. E o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você lembra que na abertura do primeiro selo era um cavalo branco com um cavaleiro? Mas veja como ele é muito semelhante ao Fiel e Verdadeiro, no caso ao Cordeiro. É porque o anticristo vai vir como se fosse o Messias esperado pelos judeus. Eles vão aceitar esse cavaleiro como se ele fosse o Messias tão esperado. Só que ele é muito semelhante, mas não é o verdadeiro. Por isso que ele chama o fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Lembra que João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca assim uma espada aguda, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma imagem assim impressionante. Você chega a se arrepiar quando você ouve. Quando você lê e você ouve Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí ele continua. E vi a besta, no 19 e 21. Eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Lembra que ele falou daqueles espíritos em forma de rã que eles ouviu sair da boca do dragão? Que aqueles espíritos imundos reuniam o exército? Então, aqui se cumprindo. E os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército.
E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Importante destacar alguns pontos. O Armagedon, como eu disse, é o nome de um lugar e não do conflito. Ao que parece, haverá dois grandes conflitos. O primeiro, que é o Armagedon, envolvendo o dragão, o falso profeta e a besta, contra o cordeiro. Logo, isso vai se dar na segunda vinda do Cristo. Logo, a besta e o falso profeta não estarão presentes no milênio, pois serão lançados no lago de fogo e enxofre. Somente Satanás será poupado e preso, ou seja, o Armagedon será antes do milênio e durante a segunda vinda do Senhor. O segundo conflito será a reunião de Gog e Magog por Satanás contra a cidade querida e após completados os 1000 anos, certo? Bom, eu vou terminar aqui o capítulo 19, nós vamos começar então o capítulo 20, que é o milênio e o juízo final, que eu considero um dos mais interessantes, ou assim, que contém muitas revelações tremendas, tá? Muito, muito bom, eu não perderia se fosse você. Então, até o próximo vídeo áudio, a gente vai concluindo. Até lá.